Olá, seja bem-vindo ao Pod Nerd. Eu sou a Tchurrania Gonçalves e antes desse episódio começar, eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira é que este episódio foi gravado pela Wendell. A Wendell é uma produtora que produz conteúdo de alta qualidade para todo tipo de empresa, desde podcast, coberturas de evento, fotografias para outros produtos e muito mais. Siga-os nas redes sociais que eu tenho a plena certeza que você vai gostar. Nós estamos a amar. A segunda coisa que eu tenho para te dizer é que subscreva-te já no nosso canal do YouTube e siga-nos em todas as nossas páginas da Nerd, desde o Instagram, Facebook, LinkedIn, porque isto ajuda-nos muito mais do que aquilo que tu podes imaginar. E eu prometo-te que quanto maior for, maior será este Pod Nerd. A terceira coisa que eu tenho para te dizer é que o tema de hoje é qualidade de dados em Angola. E este tema não é pura e simplesmente para pessoas que entendem de tecnologia, mas é para você, caro cidadão, que todos os santos dias produz dados ou entrega os seus dados para qualquer rede. E para hoje nós temos um convidado experiente na matéria, ele que é Euclides Fumo. Euclides, bem-vindo. Obrigado. Eu dispenso as tuas apresentações porque eu quero que te apresentes em primeira mão para os nossos nerds que nos acompanham. Ok. Só os nerds é que acompanham? Não sou. Eu considero toda a gente nerd. Todos que nos acompanham são considerados nerds. Tá bem, obrigado. Saudações de acordo à hora do dia. Chamo-me Euclides Péricles Fumo. Neste momento sou o responsável pela área de ciência de dados do Standard Bank Angola. Já passei por algumas empresas angolanas como a Unitel, Angola Cables e também já estive muito ligado a criações, já fiz parte de uma startup na qual fui cofundador na altura como desenvolvedor. Sou formado em Engenharia Informática pela Universidade Católica de Angola e também tenho mestrado em Big Data Technologies, isto em Glasgow, Caledonian University. Uau! Poxa, então é uma carreira e tanta. Nem por isso. Eu considero que sim. Mas Euclides, antes mesmo de entrarmos para aquilo que é o teu lado profissional e para aquilo que é o nosso tema, vamos dividir esse podcast em 2 blocos. Certo. O primeiro é o bloco sobre a tua história de vida. Queremos saber como é que começou, porquê que decidiu te engrenar ou porquê que decidiste seguir porquê que decidiste seguir tecnologia ao invés de um outro curso e quem te inspirou? Bem, pronto, eu vou estar aqui a passar coisas que na verdade nunca partilhei ao público. Não, nunca partilhei a público, mas sim. Na verdade, eu sempre quis ser engenheiro de construção civil. Inspirado por um tio meu, né, que é engenheiro de construção civil. Isto até a 7ª classe, final da 7ª classe. Eu, felizmente, sou filho de engenheiros. O meu pai foi engenheiro de telecomunicações e a minha mãe engenheira química. E na altura nós vivíamos... na altura já era um período de digitalização, né? Nós começamos a ter acesso aos primeiros computadores pessoais. Ainda eram aqueles grandes e tal, com Windows, se não me engano era 98 ou algo parecido. E já começávamos a ter acesso a aqueles jogos de o Pac-Man e coisas do gênero. E na altura isso me encantou. Eu quando ia ao serviço do meu pai, eles tinham assim um canteiro em que tinha assim várias máquinas e eu gostava de jogar muito aquele jogo e tal. E na altura o meu pai conversou comigo e disse: olha, meu filho, a tecnologia está a dominar o mundo. Daqui a pouco vamos parar de ter áreas assim muito... físicas como eletromecânica, temos, né? Mas vai tudo passar em torno de tecnologia, informação, e seria bom se, como antigamente já era bom em
ciências exatas como matemáticas e físicas, sugeriu, olha, porque é que ao invés de fazeres engenharia de construção civil, porque é que não vais à engenharia informática? Eu, como bom filho que sou, né? Segui o conselho do pai em mudar de engenharia de construção civil para engenharia informática. E logo no primeiro ano comecei a gostar. Eu gostava muito de ler, até agora gosto, né, sobre tecnologia. E se não me engano foi na 10ª classe. E onde é que fez a 10ª classe? No Colégio Cruz Linda. Ok. Foi na 10ª classe que tive o primeiro contacto com programação. Né? Na altura nós programávamos em C, e aquilo para mim foi, foi um espetáculo, né? Okay. Foi um espetáculo. Amor à primeira vista. Bem, não digo que foi amor à primeira vista, né? Mas gostei tanto porque permitiu, na verdade, construir algo do zero, né? Eu gostava muito da ideia de ser cientista, de inventar e construir coisas. E na altura acho que fiz uma calculadora qualquer que soma 1 mais 1, olha, aquilo pareceu que eu pudesse construir o mundo. Então foi dali que começou a minha paixão sobre tecnologia. E nota-se que até hoje não te arrependes. Não me arrependo. Foi muito bom. Se pudesse repetir a minha vida, faria de novo. E a mãe? Pronto, o pai incentivou, a mãe também concordou com o incentivo? Sim. Concordou. Não comentou muito, mas concordou. Ok. Desculpa, tem filhos? Tenho 2 filhos. Incentivas também os teus filhos a seguirem a mesma área que tu ou nem por isso? É assim, eu acho que daquilo que vai ser o futuro, todo e qualquer profissional vai ter de perceber tecnologia, né? Hoje estamos numa era de vemos aplicativos como ChatGPT e tal, e tu podes ser, vamos supor, um médico, um advogado, o que for, mas se não tiveres essa componente, vais perder o valor no mercado. Essa é a minha previsão. Então, para mim, vai ser, como é que se diz? Não vou obrigar, mas com pai tecnológico, os filhos têm que, pelo menos, ter uma literacia assim, acima da média. Isso é muito bom, isso é muito bom. Sobretudo são os teus filhos, então. Creio que sim. Eu sei. Mas pronto, agora que já sabemos um pouquinho da tua trajetória, vamos começar a entrar para aquilo que é o nosso tema. Certo. E antes de irmos para aquilo propriamente que é o nosso tema, que é qualidade de dados em Angola, eu gostava que pudesses explicar de forma simples o que é que são dados. Ok. Sim. O que é que são dados e por que é que isso nos importa? Certo. O que é que são dados? Dados são textos, números, posso também considerar imagens, sons fora de um contexto, né? Vamos supor a letra A. É um dado, é um texto. Né? O número 17 também é um dado. É um dado. Pois, mas se eu utilizar A, Joana tem 17 anos, eu já estou a combinar dados dentro de um contexto. Nesse caso, já passo a ter uma informação. Então, os dados são, resumindo, é a matéria-prima da informação, né? Fora de um contexto. E o que é que o cientista de dados faz com esses dados? O cientista de dados é um profissional que tem como objetivo encontrar, nós chamamos insights. Insights, em termos menos complexos, são informações privilegiadas nos dados. Né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático. Imagina que tu tens um conjunto de dados, né? De vendas num Excel. Né? Tens o item que tu vendeste, tens a quantidade, tens o valor, e tens a data, né? Que tu vendeste e se calhar alguma descrição deste produto.
E com Excel facilmente tu consegues saber quanto é que tu vendeste o mês passado, quanto é que tu vendeste o ano anterior, qual foi o teu produto mais vendido, qual foi a categoria de produtos mais vendidos, ou as categorias de produtos mais vendidas e etc. Então, tudo isso que eu falei está dentro de uma ciência que se chama estatística descritiva. O cientista de dados o que é que faz? E isto um analista de dados consegue claramente devolver isso, ou qualquer pessoa com alguma literacia de dados consegue devolver isso. O cientista de dados o que é que faz? Ele te dá uma informação mais aprofundada sobre isso. Ele pode dizer, olha, com base naquele que foi o teu histórico no mês que vem, a tendência é que tu vendas mais este produto em relação a este. Então, tu consegues facilmente criar uma estratégia para que este produto realmente possa ser vendido mais a um determinado tipo de pessoa numa certa localização e com um perfil de X a X anos. Por exemplo, um cientista de dados já consegue te dar mais ou menos esse tipo de informação. Outra coisa, um cientista de dados com base nesse histórico também pode te dar informações ou ideias de como é que possivelmente será em termos de faturação nos próximos meses e nos próximos anos, com base nesse histórico. E também pode te dar recomendações de produtos, do tipo, se eu e o João compramos, vamos supor, banana e laranja dentro deste período, né? E temos comportamentos, obviamente que ali entram outros tipos de dados também, dados geográficos, dados demográficos. Eu posso dizer que para perfis semelhantes ao meu e do João, posso recomendar também a banana e a laranja. Então, um cientista de dados consegue te dar, além do descritivo, algo mais inferencial, algo mais prescritivo e, consequentemente, ter um impacto no aumento de receitas. Ok. De tudo que falaste, surgiu-me aqui uma pergunta. O que é que são qualidade de dados e essa qualidade de dados afeta o cidadão comum ou só afeta as pessoas que trabalham com computadores, que entendem de tecnologia? Bem, a qualidade de dados, assim, em termos simples... Aqui já estamos a entrar no nosso tema. Pois, estou a ver que estamos a entrar assim paulatinamente. É o grau na qual os dados podem ser utilizados para um determinado efeito. Como assim? Por exemplo, se eu tiver que fazer um inquérito, o censo, né? Sim. O censo, escolhe informações, demográficas, né, da nossa população. E uma das características, ou um dos dados críticos do censo é a tua localização. Onde vives, quantas pessoas existem numa determinada localidade ou numa determinada habitação. E imagina que o INE, né, quer publicar esses dados e o utilizador, ao escrever ou apontar o número do bilhete, esquece um dos zeros. Sim. Hoje por hoje nós já conseguimos validar se um bilhete é válido ou não. Ou não. Então, na estatística, aquele bilhete não vai ser validado. Então, é -1 no resultado real do censo. Sim. Pois, ali já estamos perante a um problema de qualidade de dados. Por quê? Porque já vai afetar, digamos, o relatório ou a métrica, que é o conjunto de habitantes numa determinada localização, porque o cidadão deixou de pôr um zero. Né? Então, isso é um dos exemplos clássicos de isso estamos a falar da má qualidade de dados. Correto. E quando é que estamos perante a uma boa qualidade de dados? Nesse caso é o inverso. Se nós tivermos realmente dados que servem para o determinado propósito que nós pretendemos fazer. Por exemplo, número de pessoas numa sala de cinema, né? Em média, eu quero construir uma sala de cinema num determinado bairro. Se eu tiver uma outra sala próxima, eu posso
tentar perceber a média, né, de pessoas que costumam ir nessa sala para conseguir saber o número de pessoas, né? Número de pessoas ou número de lugares disponíveis para essa sala. Então, vamos supor que eu tenha uma média errada. Não, nesta localidade, obviamente que entra outros requisitos ali, mas isso é só um exemplo. Aqui geralmente vem 20, 30 pessoas por mês. Ok, então eu vou construir uma sala dentro do meu budget de 40. Chega ali, começa a me aparecer 50. Desculpa, estamos a falar de boa qualidade. Eu digo 40 e faço uma sala de 50 lugares. E realmente nunca, depois de construir essa sala de cinema, nunca passei por uma situação que passasse este valor. Então, estaria perante a uma boa qualidade de dados. Sim. Euclides, entendes que o angolano comum produz ou entrega dados a todo momento? Achas isso? Não acho, tenho a certeza. Tenho a certeza porque hoje por hoje todos nós produzimos vários dados. Digo isso porque acho que estás a usar um smartwatch, né? Pois, já estás a produzir dados. Eu nesse momento tenho 2 telefones, estou a produzir dados para esses 2 telefones, então à medida que o tempo passa nós produzimos muitos dados e muita informação que está a ser coletada para que, por exemplo, nos deem recomendações de, por exemplo, qual é a melhor rota que eu tenho que seguir depois de sair daqui, coisas do género, qual é o tipo de exercícios até que deves fazer para diminuir de peso ou para aumentar o peso. Então, nós produzimos dados a cada segundo que passa. E entendes isso como uma ameaça ou é benéfico para nós? Porque a todo momento nós estamos a produzir dados e não sabemos praticamente onde é que nossos dados vão concreto. Certo, eu vejo de 2 formas. É como tudo, né? Eu tenho o lado bom e tenho o lado mau. Negativo. Como cientista de dados, eu vou dizer sempre que é bom, né? Porque eu preciso desses dados. Eu preciso desses dados para recomendar alguma coisa que seja realmente útil para ti ou para mim, nesse caso. O lado mau começa quando eu já ultrapasso aquilo que são os limites que tu permitiste que eu use os teus dados e, por exemplo, venda informação sem o teu conhecimento para qualquer parte interessada para que, por exemplo, use também para os fins que essa parte quiser, né? Então, tem sempre as 2 facetas, uma má, outra boa. Outra boa. Ainda na senda da qualidade de dados, há pessoas que dizem que em Angola temos dados confiáveis. Sim. E há quem diz que não temos dados confiáveis. Certo. Qual é a tua opinião concernente a isto? Temos, não temos? O que é que falta caso não temos dados credíveis? O que é que falta para produzirmos dados credíveis? Bem, eu diria que temos e mais a nível corporativo, né? Porque a nível corporativo é condição sine qua non teres alguns controles, alguns meios para garantir que se tem uma qualidade de dados aceitável, né? Porque em todo o sítio vamos encontrar problemas de qualidade de dados, todas as empresas. Isto muito por causa de, principalmente quando há humanos ainda neste processo, a probabilidade é maior de termos esses problemas, mas a nível corporativo eu digo que é o setor que temos dados com mais precisão, mais confiáveis, com maior ordem, porque dados, hoje por hoje, dados é poder, diz-se que é o novo petróleo, e sim, muitas realidades, nós ainda estamos a começar esse caminho, mas sim, agora, disse ao setor corporativo, né? Corporate privado, a nível do setor público é onde nós precisamos trabalhar mais, sim.
Precisamos trabalhar mais. Temos alguns, mas precisamos trabalhar mais, né? Principalmente se quisermos ter uma nação que consiga efetivamente atrair investimento. Sabemos que para atrairmos investimentos, nós temos que ter políticas de compliance, principalmente no setor público, mais visíveis, né? Evitar esses escândalos que acontecem, porque se nós nos comparamos com, por exemplo, Inglaterra, né? Inglaterra atrai investimento financeiro do exterior porque é um país, em termos de compliance, em termos de contabilidade, auditoria, limpo. Quase tu não vês escândalos. Então, eu como investidor, mais facilmente vou num país que me diz, olha, se eu investir X, consigo obter Y. Agora, aqui é tudo meio uma nuvem negra, né? Então, precisamos mudar esse quadro. Quando estamos a falar de setor público, estamos mesmo a nos referir aos hospitais, às escolas, tudo isto. Tudo isso. Imagina, tu vas a um hospital hoje, e eu falei isso numa um dos colóquios, acho que foi da Faculdade de Medicina. Tu vas ao hospital hoje no... Prenda, né? Prenda. Não, o hospital do Prenda até já está mais ou menos. Georgina Marchel. Não, Cacoago. Vas ao hospital... sim, no hospital do Cacoago, né? Sim. E muitas das vezes tu, dependendo da severidade do caso, tu podes não encontrar médicos ou especialistas para atender. Mandam-te a uma outra unidade hospitalar que quando tu chegas, né, vais medir novamente a pressão, vais tirar novamente a temperatura, e há casos que o doente já está numa situação tão grave. E eu já presenciei isso, que naquele momento já faleceu. Eita. Nós, se tivéssemos aqui vou chamar uma plataforma em que esses dados estivessem integrados lá naquela unidade onde ele fez, já foi retirado esses dados, né? Chegar ao hospital seria uma questão de ver o número de bilhetes, já sabia-se o que é que efetivamente a pessoa tem e onde devia ser encaminhado. Então, este é um exemplo claro que ainda precisamos trabalhar muito. Ainda precisamos trabalhar muito. E como precisamos trabalhar muito? Euclides, quem deve ser responsável pela qualidade de dados no país? Todos nós. Todos nós. Sim, todos Por quê? Nós. Todos nós, por quê? Porque trabalho de dados não é não é uma... Embora exista uma área específica que por exemplo, que cuida desses... da precisão, da consistência, ou que identifica esses problemas, a maior parte dos problemas de qualidade tem de ser corrigido na fonte. Na fonte, quando digo na fonte, é o seguinte. Vamos supor, demos exemplo desse caso do hospital. Né? Vamos supor que o pessoal digitar temperatura, em vez de pôr 34, pôs 344. Pá, tu já sabes que existe algum problema. Assim. Pois. Se calhar o sistema que a própria pessoa que está a usar já tinha que ter uma validação para dizer que é pouco provável que a pessoa tenha essa temperatura a rever e coisas do gênero. E nós ainda temos soluções que aceitam todo tipo de input, né? E chega lá nos relatórios, né? Nós podemos ter uma equipa de qualidade de dados que tenha um alerta. Olha, se eu tiver uma temperatura maior que 50, que ponha um número por padrão, né? Ou 50 ou 40 e tal, mas já estou a perder aquela precisão da informação introduzida, né? E eu podia ter também um alerta a me dizer, olha, se essa informação, o correto é ter um alerta, né, na solução em si, que revê essa informação. Sim. Pois. E pronto, passa por aí. É responsabilidade de todos. Porquê? Porque tão logo se perceber esse problema, né,
o correto é enviar a fonte para corrigir. Então, o que é que se passa? Muitas das vezes esses dados entram, identificou-se que tem problemas e passam. A equipa que identificou muitas das vezes não é a equipa que tem que alterar. E quando se manda para a equipa alterar, já há um monte de pedidos e aquilo fica no esquecimento. Então, Pois, e nós que estamos a ser atendidos, né? Não no caso desse paciente grave, por exemplo, se verificamos que uma das nossas informações críticas, como bilhete, como nome, mais dados que obviamente podem nos identificar quando estão mal escritos, nós temos que corrigir. Passaram-me uma declaração numa escola, o meu nome está incorreto. Aqui pedi mais uma declaração, vai-me durar mais 2 semanas. Não, assim, deixa eu passar. Mas também é minha responsabilidade dizer, não, meu nome está mal escrito. Mas ainda assim, prontos, neste caso, as empresas também têm muita culpa no cartório. Sim. Porque eu acompanhei uma situação em que o nome de um membro meu da família estava mal escrito no bilhete e quando fomos para fazer a correção, disseram-nos, voltem quando o bilhete caducar. É correto isto? Por isso é que, na verdade, temos muita má qualidade de dados aqui no país. Principalmente no setor público mesmo. Pois. Então tem que se rever muito este lado. E ficou as dicas aqui do Euclides. Se prestaram atenção, ele deu dicas aqui boas. Agora, Euclides, no teu ponto de vista, quais são, né, os setores angolanos com mais péssimas qualidades de dados que precisam melhorar mesmo assim urgentemente? Eu diria que o público mesmo. Só o setor público. Bem, não só, mas o pior, na minha perspectiva, é o público. Né? Eu já tive setores de tecnologia, banca, telcos, um bocado também de seguros. E acredito que é mesmo o público. Né? Os outros setores, pela criticidade da informação, né? Principalmente a banca, é crítico que os dados tenham a qualidade desejada, porque tu tens logo um regulador que vai pedindo certos relatórios, que pede certas informações e hoje por hoje já existem auditorias na qualidade dos dados dos bancos e se tu não tiveres políticas para qualidade de dados, né, para tratar esses dados e corrigi-los, né, remediá-los, tu praticamente, hoje por hoje não estás a ser, mas no futuro próximo poderás ser multado. Então, o que eu aconselharia é que essa auditoria também fosse no setor público, né, porque fala-se da saúde, fala-se da educação, fala-se segurança, principalmente segurança. Hoje, se tu perguntas, tu queres saber qual é a zona mais perigosa para se andar às 19 horas em Luanda, não consegues ter essa informação. Pois. Então, isso devia ser uma informação pública. Sim. Né? Para, obviamente, evitar acidentes, assaltos, etc. Então, começar mesmo por os 3 pilares para mim de um país é educação primeiro, né? Depois saúde e segurança. Nessas 3 áreas são as piores, na minha perspectiva, e seria onde nós efetivamente devemos começar. Atenção, saúde pública, né? Porque a privada já sim, já há muitas inovações e avanços nisso. Isto é muito bom. Para aquelas empresas que fazem a colheita de dados e não usam, que conselho é que darias para essas mesmas empresas? Primeiro, está a coletar para que se não usam, né? Se não usa, não adianta coletar. Está só a gastar dinheiro com armazenamento para deixar os dados, né? Qual seria a minha recomendação? É mesmo esta, não coletar. Agora, se for para coletar porque tem algum objetivo com esses dados, aí sim pode falar com profissionais de dados, né, para saber como efetivamente pode
ter alguma vantagem competitiva com a recolha daqueles dados. E atenção, não é só recolher dados, né? Por exemplo, processo. Exatamente. Porque que eu devo recolher dados? Por exemplo, porque é que uma empresa de telecomunicações escolhe os nossos dados, né? Porque na compra tu precisas de efetivamente saber quem é o dono do número, né? Desculpa, tu precisas saber quem é o dono do número. Ao longo do processo, porque o ciclo de vida do cliente não termina só depois de fazer a compra do chip, ou se for num banco, abrir a conta bancária, ou se for num supermercado fazer compras pela primeira vez. As empresas precisam de ter políticas de gestão do ciclo de vida do cliente para efetivamente ter um impacto nas suas receitas. E obviamente que aqui desculpa. Está desculpado, vai para mais água. Entendemos isto. Desculpa. Tá tudo bem. Tá. Isso vai se cortar, não? Vai. Engasguei-me com a própria saliva. Eita. Falava eu do ciclo de vida dos clientes, né? Sim. Desculpa. Prontos. Essas empresas têm de gerir melhor o ciclo de vida dos clientes porque a relação é win-win, né? Ou seja, eu vou dar aos clientes aquilo que são os produtos personalizados para agregar valor ao cliente, e o cliente do outro lado fica satisfeito e volta a comprar ou a usar aquilo que são os nossos produtos. Sim. É possível melhorar a qualidade de dados aqui em Angola sem depender de grandes tecnologias? Com certeza. Uma delas. Sem grandes tecnologias como Sim. tal. Eu diria que primeiro tinha que ser uma cultura. Uma cultura. Sim, uma mudança de cultura. A cultura tem de ser orientada a dados. Quando tu tens essa cultura numa empresa, ali tu começas a olhar nos dados de forma diferente, né? De forma diferente, digo, como um asset, como um valor. Se não tiveres essa cultura, vai ser muito difícil utilizar tecnologia, porque as pessoas, né, que constituem a tal empresa não valorizam aquilo que são os dados. Quando valorizarem, aquilo depois vai ser o efeito cascata, vai ser a consequência. Começando por tecnologias como Excel, ferramentas como Excel, tem outras como, por exemplo, Cloud Pack for Data, tu tens SQL Server, Data Quality Services, então tens várias ferramentas que tu consegues minimizar ou remediar ou criar alertas para problemas de qualidade de dados. Ok. Euclides, para as pessoas que desejam seguir esta profissão, quais são os caminhos que devem percorrer? Olha, nesta profissão existem vários perfis, né? Os mais famosos ou genéricos são os analistas de dados, temos engenheiros de dados, temos cientistas de dados, temos engenheiros, por exemplo, agora com o surgimento de inteligência artificial, temos engenheiros de machine learning, desculpa. Temos engenheiros de machine learning, temos engenheiros de inteligência artificial também, temos agora engenheiros analíticos também, que é uma fusão de analistas e engenheiros de dados, e para cada um desses perfis existem um conjunto de requisitos, né? Um conjunto de matérias e disciplinas que cada um deve seguir. Vou dar aqui exemplo de 2, porque isso aqui poderei levar 1 ou 2 horas só para explicar cada perfil.
Por exemplo, um engenheiro de dados é a pessoa que cuida dos dados, de como é que a informação sai dos sistemas fontes para um repositório de análise de dados, De por dados. exemplo. Ok. É a pessoa principal para criar controles para oferir a qualidade de dados, o engenheiro de dados. O analista geralmente, nem sempre, utiliza a informação já tratada, né, por esses engenheiros de dados para criação de relatórios, dashboards e coisas do género. Então, neste caso, um engenheiro vai precisar de usar SQL, vai precisar de perceber um pouco de Python, vai ter que perceber sobre repositórios de dados. Já um analista não precisa de necessariamente saber Python, tem que saber SQL, tem que saber Business Intelligence, tem que saber uma ferramenta de visualização de dados, tem que saber um Excel e coisas do gênero. Ok. Acreditas que Angola tem uma capacidade enorme para ser essa expressão é um pouquinho inglesa, Sim. mas é pronunciada por HUB-N-A na África Hub. lusófona. Isso, hub. Eu não queria errar. Tem capacidade para ser um hub na África lusófona? Temos essa África capacidade? lusófona. África lusófona, sim. 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 SADC não, Aham. né? Né? África Austral não, mas África lusófona, sim. Então, o que é que nos falta? Primeiro, para nós termos uma AI, ou ser um hub de AI, temos de ter políticas públicas primeiro para tratamento de dados, ou seja, uma estratégia nacional de dados, porque AI praticamente são ou é uma tecnologia que permite com que coisas, né, telefones, computadores, apresentem características que são humanas, né, como visão, processamento de texto, coisas do gênero. Mas tudo isso depende da matéria-prima, que são os dados. Se tu treinares ou se utilizares uma inteligência artificial em que os dados não têm a qualidade necessária, o resultado vai ser uma confusão. Ok. Então, antes de propriamente olharmos para a AI, nós temos que garantir que temos as fundações da AI, que são os dados, a qualidade de dados, governança de dados, a própria análise de dados consolidadas, para que possamos ser um hub de AI, por exemplo. Daqui claramente um exemplo de saberes qual é a zona das zonas mais perigosas de Luanda às 19 horas. Ok. Isso são dados, aqui não tem o AI. Né? São dados públicos. Com o AI, o que é que eu posso fazer? Eu posso, se calhar, ter câmaras inteligentes para me identificar nessas zonas uma probabilidade em si de um assalto, né? Movimentos que identifiquem ou captura de imagens para identificar que alguém está a usar uma arma ou uma faca, o que for, para que a polícia de antemão consiga já prevenir isso. Isto já estou a falar da AI. Então, se eu estou a utilizar essas câmaras inteligentes e os dados que foram utilizados para identificar essas pessoas não tiverem a qualidade desejada, se tu estiveres a passar ali, vai dizer que o teu telefone é uma arma e vais presa, chegas na cela, olha, vão descobrir que não é uma faca, é um telefone. Então, é por aí. É por aí. Tenho aqui duas perguntas de dois amigos que fizeram
Mas antes disso, por favor, mande só um abraço para o Kelvin. Ele diz que admira-te muito. Kelvin, um abraço. Esperamos que possa estar aqui num dos próximos episódios. Isso é muito bom. Ok. Beijo, Kelvin. Agora, Euclides, um dos meus amigos, né, o Jorge Monteiro, ele diz assim: Tio Rania, pergunta ao Euclides qual é o custo financeiro e social da má qualidade de dados em Angola e como isso reforça a necessidade desse investimento. Olha, eu não consigo dizer em termos de números, mas se for a falar de impacto, é um impacto extremamente grande, né? Má qualidade de dados tem um impacto negativo para aquilo que são a transparência dos nossos negócios, aquilo que são as políticas de compliance a nível nacional, aquilo que é a transparência em si dos setores, a nível de receitas, a nível de custos e etc. E tem um impacto global, né? Eu falo, por exemplo, e falo muito da possibilidade, por exemplo, dessas empresas de táxi, né? Partilhar informações com restaurantes. Por exemplo, existe uma zona, as zonas geralmente que têm várias empresas, como na cidade, agora Talatona, em que às mesmas horas determinadas pessoas vão para determinados sítios almoçar ou fazer compras, o que for. Se essas empresas, obviamente, fizessem intercâmbio de dados, seria um win-win para ambas. Imagina que hoje não existe essa plataforma. As duas empresas estão a perder. Então, tem um impacto global, né? Nós sabemos que Namibe é um paraíso turístico, né? Que é Angola. Se tu tiveres problemas em divulgar ou vais divulgar aqueles resorts e pôs preços errados, vais limitar com que as pessoas cá no país, né, angolanos, consigam ir para lá usufruir daquilo que são as belezas naturais. Então, em termos de números, não consigo dizer de X ou Y, mas tem um impacto global extremamente negativo. Ok. Já estamos mesmo na reta final. Feliz ou infelizmente, como dizem, o que é bom dura pouco. Pois. Mas esperamos que aceites um convite para uma segunda parte, mas para a área bem mais técnicas. Okay. Mas pronto, Euclides, eu gostava que pudesses dar as considerações finais e fazer um resumo do que é que realmente importa na boa qualidade de dados em Angola. Falar também para estudantes que estão aí a terminar o médio, alguns estão a terminar o ensino secundário e vão para o médio, que cursos devem fazer, que é para poder ser um analista de dados e tudo que achas que é necessário falar para concluir este episódio. A tua conclusão já é um novo episódio. Não, há um novo episódio porque vamos tratar de áreas bem mais técnicas. Ok, boa. Pronto, eu já estou um pouco perdido, mas qual era o primeiro ponto? Dar um remate final, um resumo sobre qualidade de dados. Sim. Bem, qualidade de dados. Qualidade de dados é um tema crítico, né? Como nós podemos ver durante todo o podcast. É necessário começar, né? É necessário começar, obviamente começar pequeno, pensar grande, escalar rápido. Porque, como também podemos ver, dados é o novo petróleo, né? Dados é poder e aquelas empresas que efetivamente tiverem uma cultura orientada a dados poderão obter vantagem competitiva, e a componente principal nessa cultura é efetivamente a qualidade de dados, a boa qualidade de dados, né? Para que todo o resto que vem a seguir tenha efetivamente o resultado esperado e adequado. Outra questão que me pediu... A outra questão é
para aconselhar ou dar um remate final para pessoas que querem seguir esta profissão, analista de dados? O que é que devem fazer? Bem, devem, como é que eu posso dizer? Primeiro, focando naqueles que estão a sair do ensino secundário para os o ensino. universidades, né? Exatamente. Ok. Se eu bem me lembro, eu ainda não vi, espero estar enganado, universidades que têm cursos específicos para especialistas de dados. Geralmente o que acontece, e acredito que as coisas vão alterando, né? Tu vais fazer uma engenharia de computação ou engenharia informática ou uma ciência da computação e vais ver algumas disciplinas orientadas, algumas disciplinas de dados, o que não é mal, né? Mas cada vez mais nós estamos a evoluir para um mundo de especialistas que vai requerer que tenhamos licenciaturas já mais segregadas e que possamos ter, por exemplo, um licenciado em engenharia de dados, por exemplo. Eu penso que vamos caminhar por aí. Hoje por hoje ainda não é possível cá, mas em outros países, outras realidades é possível. E aquelas pessoas que desculpa, estão a terminar, o que eu aconselho é primeiro ouvirem podcasts como estes, né? Estarem ligados a pessoas, conectados a pessoas dessa área. Hoje já existe, alguns anos atrás quase que não existia. Pois e há conferências, por hoje já se fala muito de AI, de dados, por aí, há pessoas a falarem e estarem ligadas a essas pessoas. Ok. Tem mais alguma coisa para dizer? Eu sei que falta um ponto. Podes. Não, das coisas que tu falaste das perguntas. Não, era exatamente sobre isso. Era exatamente sobre isso, sobre qualidade de dados, resumidamente, e aconselhar para pessoas que queiram entrar na universidade, no ensino médio, quais são os passos que essas mesmas pessoas deviam ou devem seguir. Mas não tinha mais uma terceira? Não. Ok, então acho que já falei tudo. Então, resumidamente é isto. Vamos esperar por ti para a segunda fase do nosso tema, mas de uma forma mais técnica, porque aqui falamos de forma a fazer qualquer pessoa, não só pessoas que estão no mundo tecnológico, mas qualquer pessoa comum que não entenda de dados, poder entender o que é que são dados, que todos os santos dias fornecem os dados e devem ter muito cuidado quanto a isto, porque nem todos os dados é para fornecer, para expor na internet. Então é sobre isso. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Euclides, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A SIC tirou esses minutinhos do seu tempo precioso que é para estar aqui. Nosso muito obrigado. Siga as nossas páginas do PodNerd. Entram nas redes sociais e pesquisem pela Wendell, porque é o melhor ou a melhor produtora que você vai encontrar aqui no nosso país. E beijinhos, até a próxima edição. Tchau, tchau.